Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos refletindo nesta manhã a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos notado que todas as vezes que a humanidade passa por algum tipo de desastre, esses desastres, eles são relacionados com a vinda de Cristo. E não está sendo diferente com relação à pandemia do coronavírus. Então a gente vê muitas pessoas falando, colocando sua interpretação bíblica, inclusive, para mostrar que nós estamos diante da proximidade da chegada do Senhor Jesus. A gente vem fazendo uma coleção de fatos que são associados aos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. É evidente que nós estamos próximos da vinda de Cristo. Isto nós sabemos desde a sua ida aos céus, quando ele declarou que vai voltar para buscar a sua igreja. Mas será mesmo que é evidente nos dias de hoje a vinda de Cristo? Olha, as coisas que estão acontecendo leva as pessoas a fazerem essas considerações referente à aproximação da vinda de Jesus. E eu quero mostrar aqui algumas dessas considerações ou desses eventos que durante a história do cristianismo foram associados com a vinda de Jesus Cristo. O primeiro momento é o aumento do saber. Há muitas pessoas que consideram que o incremento do saber humano é um sinal da vinda de Cristo. E toma como base o livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 4. Todos nós sabemos que o mundo se desenvolveu muito após a Segunda Guerra Mundial. Isso aí é público e notório, não podemos negar isso. Desenvolvimento científico, tecnológico, enfim, há esse desenvolvimento. Há outras pessoas que, baseadas em Naum, capítulo 2, verso 4, diz que a invenção do automóvel é também um sinal da proximidade da vinda de Jesus Cristo. Eles dizem que o tempo, é algo muito significativo para mostrar o dia do aparelhamento, isso é, da volta de Jesus Cristo. Já há outros que também colocam o avião como um sinal da volta de Cristo, com base em Isaías 31, 5, mostrando que quando Jerusalém foi libertada pelo general Alebi, os turcos que tinham dominado Jerusalém não conheciam o avião. E diz que só o barulho, dizem que só o barulho dos aviões colocaram os invasores em retirada. Há outras pessoas que alegam que o rádio e a TV é também um sinal da possível volta de Jesus Cristo. Por que eles fazem isso? Porque eles dizem que será graça ao rádio e à televisão que o mundo vai poder ver os corpos das duas testemunhas, como está lá em Apocalipse 11, versículo 9. Terremotos, veja, terremotos
é outra causa que é muito constante para a se anunciar a volta de Jesus Cristo. Lucas capítulo 21:11 fala a respeito dos terremotos. E aí eu quero dizer para vocês que aconteceram muitos terremotos durante os nossos séculos. Só para se ter uma ideia, não é? No século XV, nós tivemos terremotos de grande magnitude. Vemos terremotos que chegou a morrer mais de 1.500 pessoas. Já no século XVIII, esse número foi para 6.400 e vai aumentando, não é? Porque também vai aumentando a população, não é? No século XIX, um grande terremoto matou mais de 2.000 pessoas. E sem contar o que aconteceu em 1918, em São Francisco, nos Estados Unidos, onde o terremoto matou 75.000 pessoas. Já em 1920, um terremoto na China matou 180.000 pessoas. Em 1923, no Japão, 143.000 pessoas. Então, todas as vezes que acontece um terremoto, geralmente ele é associado à proximidade da vinda de Cristo. Outra coisa, maremotos. Aconteceram muitos durante a história da humanidade. O mais célebre é o da Holanda e o mais recente é aquele tsunami que aconteceu na Ásia, que matou mais de 200.000 pessoas naquele acidente. Né? Então, essas coisas da natureza geralmente também são associadas à volta do Senhor Jesus. Há também aqueles que associam a reconstrução de Jerusalém com base no Salmo 102:16, né, para dizer que está próximo a vinda do Rei. Nós sabemos historicamente que desde 1917 Jerusalém vem sendo reconstruída como cidade. Né? E essa reconstrução da cidade vai ser, né, associada também à volta do Messias. Há outros que têm como base Ezequiel 36, versículo 33 a 35, para dizer que a restauração dali da região da Palestina é um indício que Cristo vai voltar. Até porque, com os judeus voltando ali para aquela região, né, eles começaram a cuidar da terra, né, a irrigar a terra, a plantar no deserto. Então, essa plantação no deserto, esse favorecimento do deserto, também se associam à volta do Senhor Jesus Cristo. Os flagelos também são outros eventos que são associados à volta do Senhor Jesus. Isto com base em Mateus, capítulo 24, versículo 7. Mas nós sabemos, do ponto de vista histórico, que em 1347 houve a peste negra, que teve uma letalidade de quase 100% dos contaminados. Isto resultou em aproximadamente 500.000 mortos. Um outro flagelo da humanidade foi a Primeira Guerra Mundial, que matou 12 milhões de pessoas. E agora surgem essas questões de guerras que são produzidas em laboratório, como dizem que são guerras bacteriológicas, né? E estão até associando aí o coronavírus a esse tipo de flagelo, né? A esse tipo de guerra. Também, queridos, baseado em Pedro, né? Segundo Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4,
que o aumento dos escarnecedores também representa a proximidade da vinda de Cristo. E aí nós podemos verificar que nós estamos vivendo na sociedade hoje no mundo que quase não acredita em Deus, e países considerados como cristãos, o Brasil, você vê Jesus Cristo sendo escarnecido durante os festejos de carnaval lá no Rio de Janeiro e em São Paulo e em outras partes do nosso país. Então o aumento dos escarnecedores, segundo Pedro 3:4, é uma mostra da vinda do Senhor Jesus Cristo. Há também aqueles que dizem que os falsos cultos aproximam a chegada do Senhor Jesus Cristo com base em 1 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 3. Aí é o culto a Mamon, o culto ao dinheiro, o culto à sexualidade, o culto à ciência, o culto à jovialidade e por aí vai. Não é? Então é muito comum, né, se associar esse crescimento, né, ou esse deslocamento de fé para o animismo, levando as pessoas a não mais crerem em Deus e muito menos em Jesus Cristo. E isso também é associado à sua segunda vinda. Alguém também usa Lucas 17, de 26 a 27, quando fala sobre os dias de Noé. Nós sabemos muito bem o que era que acontecia naquela época que veio o dilúvio. Era um povo que vivia em orgia, era um povo que havia em depravação, um povo que não acreditava no sagrado. Então, esse povo foi totalmente destruído, com exceção, né, da parentela de Noé. Eles não deram ouvido, como hoje também muitos não estão dando ouvidos à palavra de Deus. E aí se perde na condição moral que nós estamos vendo, inclusive no nosso país, não é só. E aí as pessoas associam essa negação da veracidade da palavra de Deus como sendo um dos indícios da volta do Senhor Jesus Cristo. Queridos, há ainda a questão da evangelização mundial, segundo Mateus 24:14. Mas há uma coisa interessante aí, é que, segundo algumas estatísticas, metade do mundo ainda não ouviu falar do Evangelho. E isso é algo que preocupa, né, do ponto de vista da nossa ação como cristão na pregação do Evangelho. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a palavra de Deus nos diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós não sabemos. Tudo que se fala é mera especulação. Por quê? Porque não se tem respostas, né, nem do ponto de vista bíblico, embora muitas pessoas façam cálculos e mais cálculos, mas isso não tem o valor matemático do ponto de vista divino. Né? Não tem do ponto de vista divino. Agora, lógico, a Bíblia diz que ninguém sabe quando Jesus vai voltar. E o próprio Jesus Cristo disse que nem os anjos, nem o Filho, quer dizer, Ele mesmo, sabe quando Ele vai voltar. A única pessoa que sabe quando Jesus vai voltar é Deus. Então, a volta de Jesus Cristo está dentro daqueles que nós chamamos que é mistérios, ou mistério de Deus. E que qualquer coisa que se falar sobre essa volta, como datação e especulação, tudo não passa da construção humana. Então fiquemos com a Bíblia e tenhamos paz, e que o nosso coração fique quieto, porque o Senhor está no comando de todas as coisas.
Você ouviu Instantes com Deus.